Capítulo 285 O perfume do Deus bêbado. Embora ele estivesse de frente para as expressões interrogativas e furiosas do grupo, Zhao Feng não sentiu muita pressão. O único pensamento que passou por sua mente era que a estela não era algo que ele poderia quebrar. Então, como a estela foi ativada e uma leve impressão de sua mão ficou gravada nela. Pelo óleo espiritual de Deus, Zhao Feng tinha certeza de que, no momento em que ele levantou a mão, a marca dela já existia. Seria realmente difícil perceber isso se alguém não olhasse de perto. Depois disso, a pessoa de vestes azuis e Biqiao colocaram suas palmas na estela e sentiram um estranho sentimento. No entanto, não houve qualquer tremor como antes. Este sinal de pedra deve ser um dos pontos de abertura do tesouro e pode trazer um perigo imprevisível. A pessoa de vestes azuis disse quando olhou furiosamente para Zhao Feng. Esta pessoa se especializou em todos os tipos de truques que até fizeram com que os piratas temessem e se preocupassem com ele. Após esse episódio, a pessoa de vestes azuis e Biqiao avançarão, liderando seus respectivos grupos pelo caminho. Biqiao era realmente uma gênia em matrizes e mecanismos, quebrando muitas armadilhas no caminho. No entanto, devido à sua falta de experiência, ela não podia tomar decisões. Nesses momentos, ela olhava para Zhao Feng para obter ajuda em vez de perguntar aos anciãos da Fortaleza da Água Transversal. Zhao Feng tinha feito alguns trabalhos com matrizes e acrescentando que seu óleo espiritual de Deus tinha uma percepção extrema, ele podia trocar algumas ideias com Biqiao. Embora os anciãos da fortaleza que sabiam sobre matrizes estavam um pouco insatisfeitos, eles não se atreveram a expressar seus sentimentos porque tinham visto a proeza de Zhao Feng ao superar os redemoinhos. Quando chegaram a um certo ponto da escadaria, os passos da pessoa de vestes azuis pararam e seus olhos cintilaram quando enviou uma mensagem aos piratas. Biqiao também se comunicou com as pessoas da fortaleza. Todos fiquem atentos, há armadilhas à frente. Algumas das armadilhas da caverna podiam ser desarmadas facilmente, mas outras não e tinham que ser quebradas com a força. O grupo avançou cautelosamente. Assim que chegaram no topo da escadaria, as paredes de pedras de ambos os lados começaram a rachar, com isso apareceram objetos metálicos frios e circulares. Esses objetos tinham inúmeros furos em seu corpo que giravam rapidamente e disparavam agulhas prateadas da espessura do pelo de uma faca. Kiu kiu kiu. Estas agulhas prateadas eram extremamente afiadas e podiam perfurar através do escudo da força verdadeira de cultivadores normais no reino ascensionado. Havia também um pálido brilho esverdeado, elas também eram venenosas. Corram! Todos os piratas usaram toda a sua força verdadeira para se protegerem quando escaparão. O grupo da Fortaleza da Água Transversal gritou e formou uma barreira defensiva para passar por essa zona perigosa. Din din din. Todos usaram métodos diferentes para bloquear as agulhas e aqueles a meio passo do reino espiritual verdadeiro poderiam fazer com que o vento bloqueasse essas agulhas venenosas. Aqueles com movimentos rápidos poderiam esquivar da maioria dessas agulhas e pagaram um pequeno preço para bloquearem os poucos restantes. Arcos de relâmpago cercaram Zhao Feng, que eletrocutou perfeitamente cada agulha que se aproximava dele, transformando-os em pedaços carbonizados. Embora essas agulhas fossem extremamente condensadas e limitadas a uma zona de 30 metros, a maioria das pessoas conseguiu atravessá-las.
Olhando de volta para a posição que estavam originalmente, havia vários corpos com milhares de minúsculos buracos neles que tinham um líquido roxo escuro que escorria deles, refletindo os corações daqueles que os viram. Depois de passar pelo topo da escadaria, apareceu outro piso de blocos pretos e brancos, postos alternadamente. Os mecanismos aqui eram ainda mais habilidosos, portanto, a pessoa de vestes azuis, bem como Bic e Will não conseguiram resolvê-lo em um curto período de tempo. Crack! O chão sob um dos especialistas da fortaleza da água transversal de repente quebrou sem dar nenhum sinal. Droga! O especialista da fortaleza estava prestes a circular sua força verdadeira, mas uma garra metálica dourada apareceu do buraco e o puxou para baixo. Ah! Um grito ecoou do buraco, mas um bloco preto e branco apareceu mais uma vez naquele ponto onde o buraco está se fechando. Os gritos pararam. Nesta área, o chão quebraria aleatoriamente e as garras metálicas levariam as pessoas para a completa escuridão. Essas garras eram extremamente misteriosas e poderiam agarrar automaticamente o ser vivo mais próximo. Um dos piratas fingiu ser inteligente e flutuou no ar para que seus pés não tocassem o chão, mas uma das garras metálicas ainda esticou e arrancou uma das pernas. O espaço dentro da caverna era limitado, então não havia liberdade para voar muito alto. Portanto, o alcance da garra metálica não foi limitado pela altura. Esse chão de blocos pretos e brancos era muito perigoso. A velocidade e precisão das garras metálicas foram extremamente rápidas e até mesmo um cultivador a meio passo do reino espiritual verdadeiro quase foi puxado para o buraco, mas foi salvo pelo mestre Bi. Zhao Feng também andou com cuidado porque o olho espiritual de Deus não conseguiu ver através do chão e ver seus mecanismos logo abaixo. Ao configurar a armadilha, o sentido espiritual daqueles no reino do verdadeiro espírito já tomaram uma grande consideração, portanto, o chão era muito sensível. Cuidado! Zhao Feng de repente alcançou e puxou Bic Yaoyu para o lado. Crack! Os blocos preto e branco sob Bic Yaoyu de repente caíram quando uma garra metálica esticou em uma vibração violenta, mas se virou em direção de Zhao Feng depois de perder Bic Yaoyu. Chua! Jin! A figura de Zhao Feng piscou e esquivou da garra por milímetros enquanto as faíscas voavam no local onde ele acabava de estar. Obrigada, essa armadilha estava muito bem escondida. Mesmo eu não tinha certeza onde apareceria. Bic Yaoyu estendeu a língua enquanto o mestre Bic estava ao lado assentiu com a cabeça. A ajuda externa de Zhao Feng desempenhou um papel incontestável, ou com seu baixo cultivo e experiência, como seria a partida para com a pessoa de vestes azuis. A pessoa de vestes azuis do lado dos piratas olhou friamente para Zhao Feng. Este pirralho de cabelos azuis. Uma intenção assassina brilhou nos olhos do abutre de sangue ruim. Se não fosse por causa de Zhao Feng, as lesões e mortes das pessoas da fortaleza da água transversal superariam os dos piratas. No entanto, devido à existência deste jovem, fez com que os dois lados chegassem a um impasse. Dentro da caverna, cada passo tomado era mais difícil do que o último e um ou dois corpos ficariam para trás. Embora Zhao Feng não conhecesse muito sobre mecanismos, o olho espiritual de Deus poderia controlar tudo à sua frente. Meia hora depois, aqueles com cultivo abaixo do sétimo céu, além de Bic Yaoyu, fortemente protegida, quase morreram. Nesse momento, um corredor com vigas esculpidas já desapareceu e parecia não ter sinais de armadilhas nele.
Esta caverna está configurada como um túmulo. Quando alguém vier, eles provavelmente podem entrar até o centro. A pessoa de vestes azuis sorriu. Ele ajudou muito os piratas, resolvendo todos os tipos de mecanismos para eles. Mestre Bi elogiou Bikiao e mostrou alguma gratidão por Zhaofeng, o que era estranho. Da superfície, não parecia que o corredor tinha sinais de mecanismos e Zhaofeng também não encontrou nada com o óleo espiritual de Deus. Talvez tenhamos deixado a zona de perigo. O líder da família Bi revelou uma expressão feliz. Com certeza, tanto Bikiao quanto a pessoa de vestes azuis usaram suas mãos para bater na estrutura de madeira do corredor. A madeira emitiu um cheiro hipnotizante que deu às pessoas inúmeras lembranças. Zhaofeng franziu a testa porque ele sentiu que algo estava errado. Uma caverna com cerca de 100 anos de história, como pode ela ter uma fragrância tão perfumada e fresca? Não é nada bom. A expressão da pessoa de vestes azuis mudou de repente. A estrutura do corredor contém algum tipo de droga. Não devíamos ter mexido nessas estruturas. A pequena figura de Bikiao estava ficando fraca e seu rosto ficou um pouco avermelhado, ela nem conseguiu se manter de pé corretamente. Ambas as partes só sentiram seus sangues ferverem e não conseguiram controlar seus corpos. Zhaofeng sentiu que uma chama ardia em seu corpo quando o rosto de Bikiao se transformou em inúmeros pensamentos em sua mente. Droga! Temo que este seja provavelmente o perfume que abalou o mundo antigamente, o perfume do Deus bêbado. Este perfume cria uma ilusão fazendo com que o corpo fique fraco e ceda aos seus desejos e tem duplo efeito sobre as mulheres. Mestre Bi exclamou. Perfume do Deus bêbado. O grupo só sentiu suas mentes vibrarem e os homens não conseguiam conter a luxúria. Além disso, ilusões começaram a aparecer em suas mentes, o que fez aumentar seus desejos ainda mais. Dos piratas, uma das mulheres, com os olhos borrados, se debruçou no chão e começou a tirar a roupa. Oh! Vários piratas correram para aquela mulher e rasgaram suas roupas, revelando parte por parte de sua pele branca, soltando sons ofegantes. Outros piratas olharam ansiosamente para Bikiao, que estava ao lado de Zhaofeng. O rosto de Bikiao estava tão vermelho quanto sangue e sua figura tremia ligeiramente enquanto ela se atirou no peito de Zhaofeng. Abraça! Pare! No momento crítico, duas auras pertencentes ao reino espiritual verdadeiro foram lançadas. No entanto, o perfume de Deus bêbado poderia penetrar no corpo e na energia mental de uma pessoa, de modo que a maioria só congelaria por um instante antes de ceder aos seus desejos. 2 homens de meia idade e um ancião da fortaleza da água transversal rugiram como bestas e se dirigiram para Bikiao. SSS. As roupas de Bikiao foram rasgadas, revelando sua pele um pouco avermelhada. Parecia um coelho rosado saltando de sua toca. Tal visão dava água na boca. O perfume do Deus bêbado podia afetar homens e mulheres, especialmente as mulheres, tornando-as impotentes. Zhaofeng só sentiu que a figura não totalmente desenvolvida de Bikiao produzia um perfume tão sedutor enquanto seus lábios macios beijavam seu pescoço. Ah! Ah! 5 a 6 pessoas da fortaleza e dos piratas avançaram em Bikiao. Na situação atual, mesmo aqueles a meio caminho passo do reino espiritual verdadeiro mal conseguiram controlar seus corpos e estavam prestes a ceder. O perfume do Deus bêbado teve até mesmo efeito sobre aqueles no reino espiritual verdadeiro.
Mesmo se o abutre de sangue ruim e o mestre Bi fossem mulheres, devido ao efeito duplicado, eles estariam esparramados no chão, incapazes de resistir. Cabelos, imagina a cena, não quero imaginar. Tudo o que eles poderiam fazer agora era liberar sua aura do reino espiritual verdadeiro e gritar com as pessoas ou bloqueá-las. Kiaoyu. O líder da família Bi gritou, mas mesmo ele mal conseguiu se conter. Se ele não pudesse, ele também se tornaria um desses animais. Mestre Bi só conseguiu conter 2 especialistas da fortaleza. Os 2 observaram como um grupo de lobos com fome saltou para Bi Kiaoyu, que era como uma ovelha, e por instinto fechou os olhos. Ao mesmo tempo, a mulher pirata estava envolta por 7 ou 8 homens e sua figura branca como a neve quase fora rasgada em pedaços pelo grupo de lobos famintos. Assim, quando Bi Kiaoyu estava prestes a cair em um pesadelo sem fim. 5 ou 6 figuras famintas surgiram em sua direção. Zhao Feng suspirou e tirou o tapa-olho prateado. Uma luz azul gelo surgiu de seu olho, e imediatamente escaneou as pessoas que avançavam. Uma energia mental relaxante passou instantaneamente pelo ar e as figuras famintas congelaram no lugar. Mesmo a luxúria em seus olhos parecia estar congelada.